Vamos à atualização desta quarta-feira dos casos do novo coronavírus nos 28 municípios do Alto Vale do Itajaí. Começamos com Agrolândia. A cidade tem agora 37 casos em monitoramento. Por lá, não há nenhum caso suspeito, descartado ou confirmado da doença. Em Agronômica, ainda estão sendo monitoradas 2 pessoas com sintomas gripais. Um caso já foi descartado e os números de casos suspeitos e confirmados permanecem no zero. Atalanta continua com 6 casos em monitoramento. A cidade tem um caso descartado e não há casos suspeitos ou confirmados da doença. Já o município de Aurora monitora agora 6 pessoas com sintomas gripais. Por lá, tem um caso suspeito de Covid-19 e 2 já foram descartados. Braço do Trombudo continua com nenhum caso de Covid-19. Chapadão do Lajeado não tem nenhum caso do vírus. O município de Dona Ema não monitora nenhuma pessoa com sintomas gripais. Por lá, um caso já foi descartado e não há casos suspeitos e nem confirmados da doença. Ibirama é a segunda da lista com maior número de pessoas em monitoramento, com 94 casos e 4 descartados. Já os números de casos suspeitos e confirmados permanecem no zero. Imbuia não tem nenhum caso suspeito, descartado, confirmado ou em monitoramento. Em Ituporanga não há nenhum paciente em monitoramento e 11 casos da doença já foram descartados. De acordo com a assessoria da Prefeitura, há ainda 2 casos suspeitos da doença. E ontem, ao meio-dia, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 na Terra da Cebola. Trata-se de um homem de 75 anos. Ele deu entrada no Hospital Bom Jesus, mas não reside em Ituporanga. O idoso é de Jaraguá do Sul e veio até o município visitar a família. José Boatê não tem nenhum caso de Covid-19, enquanto o município de Laurentino descartou um caso suspeito da doença. Por lá não há casos suspeitos, confirmados ou em monitoramento. Lontras tem agora 51 pessoas em monitoramento e um caso já foi descartado. O município de Mirim-Doce monitora 3 pessoas com sintomas gripais da doença e os números de casos suspeitos, descartados e confirmados permanecem no zero. Petrolândia monitora 3 pessoas, enquanto os casos suspeitos, descartados e confirmados de Covid-19 continuam zerados. A cidade de Pouso Redondo tem 25 casos descartados, 8 pessoas estão sendo monitoradas, um caso suspeito de Covid-19 e nenhum caso confirmado da doença. Presidente Getúlio passou de 165 para 149 casos em monitoramento. A cidade tem agora um caso descartado e por lá não há casos suspeitos ou confirmados da doença. Já Presidente Nereu não registrou nenhum caso do novo coronavírus. Rio do Campo tem 33 casos em monitoramento. Por lá foi registrado o primeiro caso suspeito da doença, que aguarda o resultado do exame. Em Rio do Oeste tem 5 casos descartados, 1 em monitoramento e um caso suspeito do novo coronavírus. A capital do Alto Vale continua com 12 casos descartados da doença, 10 em monitoramento com sintomas gripais e não há nenhum caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Em Salete, diminuiu o número de pacientes em monitoramento. De 23, passou para 13. Já os casos suspeitos, descartados e confirmados continuam no zero. Santa Terezinha tem um caso em monitoramento, 2 casos suspeitos, 4 descartados e nenhum confirmado. Taió tem 27 pessoas em monitoramento e 2 casos já foram descartados. A cidade não tem caso suspeito ou confirmado da doença. Trombudo Central monitora 2 pessoas com sintomas gripais, enquanto os números de casos suspeitos, descartados e confirmados permanecem no zero. Vidal Ramos tem 12 pacientes em isolamento domiciliar com sintomas gripais. E a cidade confirmou agora há pouco o primeiro caso de Covid-19. Um morador de 59 anos mora na comunidade de Campestre. Ele passou mal no sábado e foi atendido na Unidade Básica de Saúde, onde foi coletado material para exame.
Depois, foi transferido para um hospital de Timbó, onde permanece até o momento. Vitor Meirelles permanece com 5 casos em monitoramento e um caso suspeito de Covid-19. E encerramos com o município de Vitimarsum, com apenas um caso sendo monitorado.